Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola de Vencedores. Hoje eu não estou ao vivo com você nesse momento, mas esse vídeo foi preparado aqui para trazer um assunto muito importante, a travessia. Você já parou para pensar esse tempo que acontece entre o chamado, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela, e o cumprimento dessa palavra, dessa profecia, dessa revelação? Isso é um momento em que nós chamamos de a travessia. É o tempo que ocorre entre a palavra, a promessa, a revelação, a visão e o cumprimento de tudo isso. E como nós podemos encarar, como nós podemos enfrentar esse tempo, essa situação, essa demora, porque às vezes esse momento de travessia, esse momento de caminhada parece ser algo realmente muito difícil, porque no meio desse processo muitas coisas acontecem e nem sempre nós estamos prontos para lidar com tudo aquilo que está acontecendo no meio do processo. Eu quero hoje, de uma forma muito especial, convidar você a meditar aqui comigo na palavra de Deus, o quanto é importante esse processo. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. E talvez você, hoje, nesse momento, você esteja num momento de travessia. Eu acredito que todos nós, em qualquer fase da nossa vida, nós sempre passamos momentos e tempos de travessia. Algumas travessias são mais fáceis, são mais tranquilas, mas algumas outras travessias são mais difíceis, são mais turbulentas, são mais realmente cheias de desafios e dificuldades. Mas uma coisa é fundamental e isso é o que vale para mim e para você em qualquer momento, em qualquer travessia, em qualquer situação que nós estivermos. Deus está sempre comigo e contigo. Deus está sempre conosco. E eu e você podemos confiar sempre no processo de Deus na nossa vida em qualquer momento. Seja muito bem-vindo à nossa Escola de Vencedores de hoje. E eu quero falar com você hoje justamente sobre esse tema, a travessia. E eu vou ler com você aqui, eu quero meditar no texto de Salmos, capítulo 105, versículo 17 até o 19, que diz assim: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Esse texto aqui de Salmos 105 está falando sobre José, José lá do Egito, que a gente vê a história dele completa lá em Gênesis. É muito importante e poderoso esse texto, que aqui está falando de uma forma sintetizada sobre essa travessia, sobre esse tempo de espera que o próprio José precisou. É claro que José não foi o único, né? Todos, se você olhar com atenção, todos os personagens bíblicos, todos os heróis da fé, todos eles passaram por momentos de travessia. Abraão teve que sair da terra, da parentela dele, sem saber exatamente o local exato onde Deus iria enviá-lo. Ele saiu e passou um grande tempo de travessia, inclusive ele passou uma travessia enquanto aguardava a promessa do seu filho, porque ele recebeu uma palavra de Deus que dizia que ele seria pai de uma grande nação, mas a sua esposa ainda era estéril. Isso é algo muito curioso. Assim como José recebeu uma palavra, e Salmos está falando sobre isso, José havia recebido uma palavra de Deus, um sonho, uma visão de algo que iria acontecer, que ele seria usado de uma forma poderosa por Deus. Mas só que antes disso acontecer, houve uma travessia. E a travessia de José, esse tempo de espera, não foi fácil. Aqui
Salmo está dizendo no versículo 18: apertaram os seus pés com correntes. Olha só, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço até cumprir-se a profecia. Ou seja, antes de cumprir-se a profecia, esse tempo de travessia, ele pode ser realmente algo muito difícil. Eu não sei qual é a travessia que hoje você está passando, mas uma coisa é muito certa. Diante da palavra de Deus, nós podemos entender, e eu quero declarar essa palavra para você, que é mais do que vencedor. Por mais difícil que seja a travessia, você pode ter a convicção e a certeza de que Deus está no controle. E se Ele chamou você, se Deus falou, se Deus te mostrou, te revelou algo, você precisa ser fiel à palavra de Deus. Você precisa confiar, eu e você precisamos confiar na promessa, na palavra, naquilo que Ele declarou para a nossa vida. Isso é o que faz toda a diferença. Mas existem 3 momentos que são 3 fases da nossa jornada que são importantes. E todas as vezes que eu e você estamos caminhando com Cristo, nós passamos por 3 momentos. A verdade é que no dia em que você recebeu o chamado de Cristo, o chamado para ser seguidor de Jesus, você passou pela primeira fase, que foi o chamado. É quando Deus fala, quando Deus, de alguma forma, Deus se revela, Deus mostra algo para mim e para você. É claro que isso tem a ver com a nossa salvação, mas não apenas com a nossa salvação. Isso também tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Além disso, eu tenho certeza que Deus ele mostra algo em relação à sua família, à sua casa, e ele nos dá uma visão profética, ele nos dá uma promessa sobre algo que deseja fazer na nossa vida e na nossa família. Mas só que antes disso acontecer, existe, quer dizer, esse tempo, essa visão que ele dá é a primeira fase, é o chamado, é quando ele revela. E a terceira fase, a fase final, é quando se cumpre, é o cumprimento, quando o tempo se acaba e Deus realmente faz tudo aquilo que ele mostrou. Mas entre o chamado e o cumprimento existe esse tempo que é o que nós podemos chamar aqui sobre travessia. A travessia é o processo de Deus na nossa vida. É na travessia que eu e você crescemos. É nesse momento de travessia que nós aprendemos a confiar em Deus. É nesse tempo de travessia que eu e você somos amadurecidos, somos treinados e preparados por Deus para cumprir todos os propósitos, os desígnios e as promessas dele na nossa vida. É durante a travessia que nós somos fortalecidos por Deus. Nós somos renovados. E por mais difícil que seja a travessia que eu e você possamos passar, nós podemos, com toda a convicção, ter a certeza de que Ele está no controle. Eu quero hoje declarar para você que a travessia que nós estamos passando pode ser em qualquer área, pode ser na área profissional, por exemplo. Você começou com muita expectativa no empreendimento, numa carreira, numa atividade profissional. E mesmo com toda a expectativa, mesmo com toda a palavra, mesmo com toda a visão daquilo que você deseja alcançar, talvez hoje você esteja passando por essa travessia, um momento difícil, um momento de turbulência. A mesma coisa em relação à vida familiar, às vezes nós estamos passando um momento de travessia, de contendas, de situações difíceis na família. O mesmo pode ser também em todas as áreas, né? Familiar, profissional, pode ser em áreas ministeriais, talvez você esteja esperando algo se concretizar, mas o que é fato é que nesse
processo, nessa caminhada, Deus vai se revelar de uma forma como nunca antes nós podemos compreender. Nós nunca experimentamos algo tão poderoso de Deus até o momento em que nós estamos diante da travessia. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus falou para os discípulos, vão para o outro lado, ele deu uma ordem, ele deu um chamado, ele deu uma meta, um propósito para eles. Olha, vocês precisam atravessar para o outro lado, que eu vou me encontrar com vocês lá. Então Jesus deu uma promessa para eles: eu vou me encontrar com vocês lá do outro lado. Mas o que acontece entre o momento em que Jesus fala para eles atravessarem e o momento deles atravessarem, o momento que eles atravessam de fato? Acontece aquele momento de turbulência lá no meio do Mar da Galileia. Acontece aquele momento em que eles pensam que vão morrer, em que eles pensam que chegou o fim, mas a travessia, por mais difícil, turbulenta e aterrorizante que seja, ela não é o fim. Eu quero declarar isso hoje para você. Essa travessia não é o fim. Ela é um processo de Deus para fazer com que você e eu possamos conhecer a Ele de uma forma como nunca antes nós pudemos experimentar. É no momento da travessia do Mar da Galileia em que os discípulos vão conhecer o Jesus, o Mestre que anda sobre as águas. É no momento da travessia que eles vão conhecer aquele Mestre que anda sobre as águas e que dá uma ordem e a tempestade se acalma. Você entende? Não existe nenhum outro contexto em que eles poderiam experimentar essa faceta, essa poderosa ilustração, essa poderosa revelação de Jesus, se não fosse naquela travessia. Eu quero declarar uma coisa muito séria hoje para você. É nessa travessia, por mais difícil, por mais turbulenta que seja, é nessa travessia que Deus vai se revelar de uma forma como nunca antes você pôde experimentar. É na travessia mais difícil e turbulenta da sua vida emocional. Talvez, às vezes, nós estamos diante de uma travessia, diante de uma perda, diante de uma frustração, diante de um fracasso aparente, diante de uma situação lamentável da nossa vida, mas o fato é que é nessa travessia que Deus se revela de uma forma poderosa. Até que se cumpra o tempo certo, Deus vai fazer você crescer. E é nesse momento de transição, nesse processo, que nós vamos ser trabalhados, transformados e preparados por Deus. O que eu e você podemos aprender na travessia? Eu e você precisamos aprender uma coisa muito importante: confiar em Deus e abrir o nosso coração e a nossa mente para aquilo que Ele deseja fazer, trabalhar, e também nesse processo de travessia, Deus deseja ensinar alguma coisa muito importante para mim e para você. Então, nessa travessia, eu e você precisamos estar com o coração e a mente abertos para receber tudo aquilo que Ele deseja dar, tudo aquilo que Ele deseja fazer para a nossa vida. Então, por que é que Deus permite que eu e você possamos passar por essa travessia? Em primeiro lugar, para nos amadurecer. Em segundo lugar, para desenvolver a dependência dele, porque na travessia, é no momento da travessia que nós nos sentimos mais dependentes de Deus. Nós buscamos a Ele com mais intensidade. Mas também é na travessia que Ele protege a promessa dele de ser mal administrado. Porque é nessa travessia que Ele está preparando eu e você para que nós possamos administrar a promessa dele da melhor forma possível. Mas olha, deixa eu te dar uma palavra hoje aqui, em nome de Jesus. Eu não vou me prolongar hoje aqui, mas nessa travessia eu quero declarar que você vai crescer e que você vai conhecer a Deus e amadurecer de uma forma poderosa. Em nome de Jesus.
Não importa qual seja a travessia que hoje você esteja passando, Deus é maior e Ele é fiel para cumprir todo o propósito dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero orar por você nesse momento e declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Pai amado, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor cuida de cada área, o Senhor cuida de cada situação da nossa casa, da nossa vida. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E é sobre a tua palavra que nós nos rendemos, é sobre a tua palavra que nós nos realmente colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente. Eu quero orar, Senhor, por esse teu servo, por essa tua serva, que hoje talvez esteja passando uma travessia dolorosa, uma travessia difícil, um momento de turbulência, um momento de indecisão, um momento, Senhor, de dúvidas. Mas nesse momento, eu creio que o Senhor está fazendo o teu servo, a tua serva crescerem de uma forma infinitamente maior, como nunca antes eles puderam experimentar. Eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua unção, eu declaro o teu crescimento e o teu fortalecimento sobre cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você tem algum pedido especial de oração, coloca aqui no comentário que eu tenho o grande prazer de orar e de interceder, de clamar a Deus junto com você. Que Deus abençoe grandemente. Se você está passando uma travessia também, compartilhe aqui. Estou numa travessia. E eu sei que Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.